Olá, olá, meu caros, tudo bem? Aqui é Lucas Corrêa da Trading com Dados. Tô passando para comentar um pouquinho para vocês sobre 3 dicas que todo cientista de dados deveria saber, tá? Então, olha só, eu comecei minha carreira como cientista de dados em 2017, fui cientista de dados júnior lá no Itaú e com isso eu fui avançando a minha carreira trabalhando em empresas como B3, como BTG Pactual, Via Varejo e Grupo Boticário, tá? Então, olha só, 3 dicas que eu acho super importantes aqui para todo cientista de dados júnior e que vai ajudar muito no seu dia a dia. A primeira dica é: foque no problema e não foque na solução. O que eu quero dizer com isso? Então, deixa de querer aplicar a rede neural mais complexa, usar Deep Learning, construir um modelo de ensemble de vários modelos. Não é essa a ideia. Quando você vai começar uma atividade, comece então pensando no problema e quais seriam as melhores estratégias para resolver esse problema. Tá? Isso é super importante porque cientista júnior, principalmente, quer usar o estado da arte que existe, né? Quer aprender cada vez mais de tecnologias novas e isso vai fazer com que você eventualmente use técnicas mais avançadas do que as que são necessárias para se construir uma modelagem para aquele problema específico. Então, seguir sempre ao problema e nunca à solução. A segunda dica aqui que é super importante para você é a seguinte: pensa que o dado ele vai te dizer então o que de interessante tem dentro daquela problemática que você está trabalhando. Concorda? Então não tem como construir um modelo ou até mesmo definir quais são os melhores modelos ou não sem conhecer o dado. Então a minha segunda dica é: dado que você focou no problema, agora é hora de focar no dado e fazer uma análise de dados coerente, uma análise de dados muito bem feita. A EDA é um passo super importante. Então, antes de construir a sua Analytical Base Table, né, a tabela que vai ser usada para o modelo, você deve fazer uma EDA muito bem feita em cada uma das bases que você está usando, para entender os nuances em cima do dado. Esses nuances são muito importantes, porque por meio deles é que você vai conseguir de fato dizer: posso usar o algoritmo A, o algoritmo B, técnica A, técnica B, tá? Então isso faz com que você tenha uma modelagem muito mais certeira. Você consegue construir um modelo de machine learning que vai entregar resultado para a área de negócio, tá? Então olha só, focando aqui no problema e focando em analisar o dado e fazer uma EDA muito bem feita, legal. Você já está aqui com 80% do que você precisa para construir uma modelagem eficiente, né? A terceira dica que eu dou, ela não está voltada à modelagem, mas está voltada à apresentação dos resultados. Então, construa um storytelling interessante para mostrar aquele trabalho que você fez, né? Mostrar os resultados por detrás de cada algoritmo que você testou, de cada estratégia de modelagem que foi desenvolvida. O porquê, os porquês são muito importantes. Então, por que eu usei árvores? Por que eu usei regressão logística? Qual é a vantagem de uma ou de outra para esse problema? Endereçar para a área de negócio, você que é o cara técnico na área de machine learning, de ciência de dados, que existem as técnicas A, B, C e D e que você usou essas técnicas e inclusive recomenda a técnica B dado tais critérios ou tal característica do negócio, do problema de negócio que você está trabalhando, tá? Então, pensa só, eu foquei no problema. Eu encontrei aqui, guiando ao problema, quais seriam as estratégias, as melhores estratégias para ser aplicadas. Eu foquei numa análise de dados interessante. Então, eu busquei dentro dessa análise de dados aqui, falar, legal, isso aqui realmente funciona,
isso não funciona, esse dado tem uma característica A, esse outro uma característica B, encontrei outliers, encontrei dado faltante, qual é a porcentagem, isso limita a minha análise ou não, né? Como que eu substituo esse tipo de dado faltante, dentre outras coisas mais. Distribuição das variáveis, né? Super importante também. Veja, focando no problema, fazendo a análise dos dados e aí sim, explorando o storytelling que valorize todo o seu processo de desenvolvimento, que mostre os resultados de modo com que corrobore com o que a área de negócio queria escutar e queria de resultado no final, você vai com certeza exercer muito bem a sua função aí de cientista júnior, né? Então, mostrando que você focou no problema, entendeu os dados e os nuances por dentro desses dados aí e depois mostrou os resultados de uma forma muito simples, direta, mostrando o porquê de cada coisa, explicando como foi o processo. Afinal de contas, a área de negócio não sabe o que você sabe, mas ela tem um conhecimento que é muito necessário para que o seu modelo de machine learning de fato funcione. Então explica para ela muito bem explicadinho e mostra para ela quais caminhos você recomenda e os motivos pelos quais você está recomendando. Creio que com essas 3 dicas aí, super importantes, né? Todo cientista de dados júnior tem que saber, você vai desempenhar muito bem o seu papel aí e todo mundo vai ficar feliz com o seu trabalho de cientista de dados júnior, principalmente no mercado financeiro. Só uma coisa antes de terminar, tá? 2 coisinhas na verdade. A primeira é, não esquece de curtir esse vídeo aqui, compartilha aí com seus amigos cientistas também e se inscreva no nosso canal aqui da Trading com Dados se você ainda não é inscrito. A última coisa que eu tenho para falar não está nem nas 3 dicas, mas também faça as entregas num tempo razoável. Então, ao invés de entregar o estado da arte em 6 meses, entrega algo funcionando, coerente e, do ponto de vista teórico, correto em 2 meses ou em menos tempo, tá? Então, não esqueça, foca no problema, foca em analisar o dado antes de fazer a modelagem, foca no storytelling e explicar todo o seu processo de desenvolvimento e por que você está falando que tem que seguir o caminho A e não B. E também pensa que o tempo está rolando e as empresas não estão pagando o seu salário aí para você ficar 6 meses só testando coisa e não entregando nada. Então, entrega também com uma certa velocidade. Isso é uma das formas aí dos ingredientes que vão te fazer ser promovido com toda certeza para um cientista de dados pleno, tá? Só fazer isso aí muito bem feito, entregar valor para a companhia, que eu tenho certeza que você vai ser promovido, seja na empresa que você está, seja alguma outra empresa te buscando aí no mercado. Acho que é isso então para esse vídeo, agradeço que você tenha assistido até aqui e nos vemos em outros vídeos que eu publico aqui no canal. Até mais!